Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá Umbanda Alorai aqui novamente. Mais um papo de ancestral. Eu estou construindo as pautas em cima do que eu vejo, do que eu estou vendo as pessoas perguntando, falando e questionando, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu gosto de colocar as coisas como me foi ensinado, né? Em cima de fatos, de livros, de situações e de ensinamentos orais, que são os mais importantes. Porque muita gente esquece que a religião ela é feita de ancestralidade e o conhecimento, na sua maior parte, ele é oral. É os antigos ensinando os mais novos. Né? Mas vamos à pauta do vídeo de hoje. Ontem eu falei de Zélio, né? Falei da questão da origem da Umbanda, que é discutível muitas vezes, a forma como a maioria coloca, né? E hoje eu vou fugir um pouco dessa linha. Amanhã eu vou voltar a falar sobre essa origem de Umbanda e a Umbanda, né? Como sistema civilizatório espiritual, que não muita gente confunde. Religião é religar-se, o sistema civilizatório espiritual é uma outra situação. Depois a gente vai falar mais disso. Mas hoje a pauta eu vi uma pergunta que chegou para mim. Orixás são todos os orixás são negros? Sim. A pessoa fala, tem um pessoal aí que fala, porque o orixá é energia, orixá é. Eu não sou contra a ideia de trono, mas como eu sempre coloquei, as pessoas têm que entender que muita coisa que uma pessoa fala, eu não vou citar nomes aqui por questões óbvias, está incompleto. Tá? A divindade ela possui um trono, sim, mas ela possui uma história, uma essência e uma origem. E você descaracterizar a divindade sem levar em consideração esse lastro é racismo estrutural, tá? Dizer que o orixá é simplesmente energia é racismo estrutural. Dizer que o orixá simplesmente é um sentido sem levar em consideração a profundidade desse conceito, levando em consideração o seu lastro de origem, é racismo estrutural, tá? É. Orixás são negros, orixás são ancestrais divinizados, eles andaram em terra. Em África, cada um deles tinha a sua própria terra e o seu próprio culto, tá? Tanto que o orixá Essembelé, que é o culto de orixá em África, ele não é que nem o candomblé, tá? Só para deixar claro. Ele não trabalha. Cada família, cada clã, cada ebé tem o seu orixá, o seu culto profundo e específico. É por isso que eu estava falando ontem e volto a dizer, o culto de orixá como tem no Brasil não é o culto de orixá como é em África. E estas deidades, elas respondem diferente em solo brasileiro, porque elas não são as mesmas deidades de África, mas elas têm origem, elas têm lastro e elas têm que ser respeitadas. Então, orixás são todos negros? Sim, são negros. São divindades que vêm de África, que vêm do Nagô, tá? Para ser mais exato, da Yorubaland, que é Nigéria, Congo, né? E eles têm lastro, e o lastro deles são negros e devem ser vistos como tal. Chamar orixá de energia, volto a dizer, é estar pisando em cima da cultura de uma nação ou de várias nações, né? Para ser mais exato. Então vamos entender
Por isso que eu digo, a Umbanda ela louva o orixá, mas ela não cultua o orixá. A gente não pode falar de uma coisa que a gente não sabe em profundidade. Até os fundamentos que a macumba trouxe para a Umbanda, eles têm um porquê de ser. Muita gente fala, porque estão pegando fundamentos do candomblé e botando na Umbanda. Não existe isso. Adimu, que é comida de orixá, que é um fundamento que é usado no candomblé, ele também era usado na macumba dentro do Rio de Janeiro. Tá? Só que são fundamentos, mas a aplicação é diferente. Porque na Umbanda nós trabalhamos com linhas de entidade que trabalham na vibração de estruturas espirituais que nós comumente relacionamos com orixás. Mas por que fazemos isso? Porque no processo hediondo da escravidão, os que chegaram por último foram os iorubás. Então, os orixás se popularizaram mais do que as divindades de Banto, que é da onde a Umbanda realmente começou. A Umbanda, a Macumba, o Calundu, o Catimbó, é da onde veio a influência. Porque a escravidão dentro do Brasil, esse processo hediondo, ele trouxe na sua grande maioria pessoas da etnia Banto, da cultura Banto. Então, isso foi alicerce, foi fundamento para a religião. Mas volto a dizer, estas estruturas espirituais, elas comumente, popularmente, nós colocamos como orixás, porque é o que a gente conseguiu cultuar, dada a diáspora, dado o processo histórico, sociológico e religioso. Mas respeitar a essência e estudar sobre é o que nos vai fazer mais fortes.